Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é professora Camila e hoje a gente veio conversar um pouquinho. Olá, meu nome é Joelise e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prevenção a acidentes domésticos. Quando nós pensamos no acidente doméstico, aonde está o perigo dentro da nossa casa? Você sabe, professora Camila? Então, a gente até trouxe hoje uma casa para conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Vamos. Então, quando a gente pensa na nossa casa, nós temos que olhar os tapetes por causa de tropeções e escorregões. Então, o tapete, como nós temos aqui o tapetinho onde nós estamos sentadas, nós temos também os brinquedos. Quando aqueles brinquedos estão espalhados em casa e a gente tropeça. É muito comum, né? Quem tem criança pequena em casa, as crianças às vezes brincam, daí a gente vai estar cansado, daí a gente vai descansar um pouquinho. É muito comum às vezes ficarem esses brinquedos pelo chão. E às vezes ficam em cima do tapete. A gente tropeça no tapete, no brinquedo. Quando a gente fala dos móveis, também é muito perigoso. E você já aconteceu com vocês? Às vezes a criança deixar o brinquedo lá no chão e a gente acha que a gente conhece tão bem a nossa casa que às vezes a gente acorda à noite e vai andando para ir ao banheiro ou para tomar um pouquinho de água. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com você, professora, de tropeçar naquilo que você esqueceu que estava lá? Porque você já conhece tão bem o trajeto de onde você mora que às vezes acontecem esses acidentes. Né? Exatamente. Quando tem lá um móvel que tem uma gaveta aberta ou uma gaveta que não está muito fechadinha, que ficou só um espacinho aberto, às vezes a gente tropeça no brinquedo e bate também na mesa. Muitas vezes a gente está com a perna machucada, a gente fala, nossa, onde será que eu bati? Foi naquela mesa que estava no cantinho que a gente passou rápido. Porque a gente está fazendo as coisas em casa, às vezes a gente esquece. E a gente fala assim, nossa, tem alguma coisa, e lembra, sai correndo para fazer. E sempre acontece, às vezes, de escorregar, tropeçar, bater, ou apertar, às vezes, o dedo na gaveta, quando a gente está, tá fechando a gaveta. É verdade. E o que mais? O que mais que eu tenho que ter muito cuidado? Escada e banquinho. Nossa, isso é uma coisa que machuca quando a gente cai, né? Banquinho é um perigo. E às vezes a gente confia demais. Acha que a gente tá tranquilo, que a gente só vai limpar aquela partezinha da janela. Subiu no banquinho, o piso está um pouco úmido. Nossa. Pronto. É um acidente. A gente tem que sempre estar cuidando, porque às vezes a gente acha que aquele banquinho não é escorregadio, mas a gente só acha porque o chão está seco. E de repente a gente foi passar um pano, ou o chão, o clima está um pouco úmido, né? Um dia de frio, um dia que está muito úmido, às vezes esses acidentes também acontecem. E é nesse sentido que a gente veio conversar um pouquinho com vocês. E quando tem aquele banquinho que a gente sobe e ele é de plástico, às vezes ele quebra a perna dele e também dá queda. Ou aquela cadeirinha da criança que a gente tem em casa, ou às vezes um tronquinho que a gente pegou lá no jardim. É muito perigoso, né, professora Camila? É verdade. E escada? Nossa, quem não caiu de uma escada ainda? Nossa, é complicado e é perigoso, então, né? E na nossa casa tem escada. E é bem isso que a gente veio conversar com vocês. Porque às vezes a gente tem a escada e a gente já está tão acostumado que a gente esquece que a criança, ela não tem às vezes um pouco da noção do perigo. E de altura não tem, às vezes eles fazem, caminham e não percebem. Então a gente trouxe hoje essa casa para a gente conversar e dar algumas dicas de como que você pode se prevenir para evitar esses acidentes que são tão comuns, né? Na escada, às vezes a gente desce correndo, ou a gente sobe correndo e a gente tropeça também na subida. Então aqui na nossa escada, olha como a nossa escada é. A gente não tem um corrimão nela, mas o correto é sempre subir a escada ou descer segurando no corrimão. Então tem que ter muita atenção quando a gente tem uma escada. Não precisa ser tão alta, às vezes são poucos degraus, mas a gente tem que cuidar. E aquela escadinha de ferro de abrir? Aquela escadinha também, às vezes se a gente não abre direito, tem que abrir com bastante força, deixar ela bem certinho, porque como a Camila falou, não dá, tem que cuidar com o piso molhado.
cuidar se realmente ela tá bem aberta e se tá bem certinha, se ela não tá quebrada. Então essa escada, ela é muito perigosa, porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa em casa e precisa subir na escada e acaba caindo dela porque ela não estava bem firme, né? E quem tem escada, já aconteceu de achar algum objeto não identificado naquele lugar, naquele degrau? Ah, eu já tive uma experiência dessa, de descer numa escada e ter uma pecinha de Lego dentro dela no degrau e eu não enxergar, eu tropeçar e cair. E isso também é muito perigoso, né? E às vezes as pessoas têm uma escadinha em casa e costumam colocar um vasinho de flor, às vezes no cantinho. E a gente vai regar esse vasinho de flor e a água escorre pelo degrau. Então tem que cuidar bastante também. Será que só a escada e só os brinquedos que criam acidentes domésticos? Será que só isso que causa esses acidentes domésticos em casa? Olha, aqui na nossa casa nós temos uma janela. Nessa janela ela não tem grade, não tem tela. Então a gente tem que ter muito cuidado também com as janelas. Sacadas, quem mora em prédio, Isso. né? Também. E na janela a gente tem que cuidar muito quando a gente vai limpar o vidro dela. Se é um lugar mais alto, como a gente já falou da escadinha que você utilizou, mas às vezes a gente pega e sobe na janela para limpar. E acaba esquecendo que ali é um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Então lá, e a criança na janela? Qual é a criança que não tem curiosidade de ir lá na janela olhar? Às vezes até um bichinho de estimação, né? E se a janela é alta ou se ela tem alguma coisa embaixo, para a criança, toda janela é perigosa, porque a altura é independente. Para ela, ela vai se machucar se ela cair. E tem também pessoas que têm floreira para fora da janela, né? Que gostam de colocar aquelas flores para enfeitar. E essas flores, esses objetos que ficam fora da janela, eles não são seguros, né? Eles também criam acidentes. Então a gente tem que ter esse olhar. Porque às vezes a criança acha que tem uma floreira ali, ela pode subir porque é seguro. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, sempre tem que ter esse olhar, né? Assim como pegar uma escada para limpar pro lado de fora. Também é perigoso. E a sacada, quando tem uma sacada em casa, ou às vezes vai na casa de algum amiguinho, né? Nós, às vezes, como mães, a gente vai na casa de uma amiga e tem uma sacada, ou a gente mora num apartamento, ou às vezes alguma criança que chega na nossa casa e tem a sacada, a gente tem que cuidar de tudo isso. Sacada é um lugar muito perigoso. Então a gente tem que cuidar, porque a sacada às vezes não tem grade, às vezes não tem tela, então é muito perigoso. E aí tem crianças que vão juntar, né? Acabam juntando o banquinho na sacada, o banquinho na janela, e isso é muito perigoso. Pra gente também, vamos fazer alguma coisa, vamos olhar mais para baixo, né? Ficar ali penduradinho olhando, porque vamos ver a paisagem, é perigoso também. Então, e quem mora em apartamento também tem, às vezes os adolescentes tem a mania de querer conversar com o vizinho através da janela. E às vezes coloca mais da metade do corpo para fora da janela para conversar. Olha o peso que foi hein? para fora, né? O perigo que é. A gente tem que cuidar, né? E agora, uma coisa muito preocupante que nós temos em casa, a gente sempre utiliza. E esse lugar tem... Esse lugar eu adoro ficar. Eu gosto de ficar, mas eu tenho medo de fazer né? isso. Trocar o gás. Quem nunca teve probleminha de vazamento de gás na hora que tá colocando ali o gás? Eu tenho medo. Então, esse é um problema bem sério também, né? Questão não só do tocar, né? O inalar, né? Isso. A gente tem que cuidar muito. Às vezes a gente não sente, mas de madrugada ficou vazando gás. E quando o perigo que é se você acender a luz da cozinha. É muito perigoso. E o inalar o gás, você ficar a noite toda ali, sentindo o cheiro, então é muito perigoso. Quem mora em apartamento também, que tem o gás, né? Às vezes fica lá no cantinho da cozinha, na lavanderia. Então a gente tem que cuidar muito, porque o vazamento de gás, esse é um perigo. Então vamos lá. A gente entrou na nossa casa, passamos pela sala, subimos a escada, chegamos na cozinha. Quando a gente chega na cozinha da nossa casa, então a gente tem que ter preocupação com o gás. E o que mais que a gente pode ter de preocupação na cozinha da nossa casa? Olha, com o gás, a gente tem que ter cuidado também quando a gente fala da panela quente. Panela, bule. Então a gente tem que pensar muito. Então tudo que a gente tem em casa,
o que tem na cozinha. Cozinha é um lugar perigoso, a gente tem que ter muito cuidado. Sempre que a gente for fazer alguma coisa lá, pensar, agora eu vou pra cozinha fazer. E a gente tem alguma dica com relação à panela quente? O que será que a gente poderia fazer? Nunca pra deixar o cabo virado pro lado de fora. Tanto para nós que somos adultos, como para criança. O perigo da gente esbarrar ou da criança puxar. E o forno também, né? O perigo, e criança adora abrir a porta do forno para subir também no fogão. Então, é muito perigoso, né, professora Daniela? E a panela, às vezes, como a própria professora Jailise já disse, do cabo, a criança às vezes não enxerga, está na altura do fogão para ver o que tem dentro da panela. E às vezes pode ter um óleo quente, uma água quente, né, a comida. E a gente também precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente está andando e a gente pode bater nesse cabo. E aí causa um acidente, né? Perigo, ou né? Quando a gente vai colocar alguma coisa no óleo quente e espirra. Então, o perigo do óleo quente, nossa, a gente tem que cuidar muito. Daí, a gente coloca, às vezes, a tampa, né? Muitas vezes a gente coloca uma tampa, mas ela cria o vapor. E daí fica caindo aquele vapor com a aguinha, com as gotículas dentro do óleo. Então, é muito perigoso. Nossa, e falando em óleo, quando pega fogo. Nossa. Às vezes, no instinto, a gente corre colocar onde? Embaixo da água. E pode. E se tiver uma cortina pertinho desse fogão na hora que você passa com a panela? Olha o perigo de botar fogo na cozinha. Uma amiga nossa, né? Isso. E é muito perigoso, porque ele pega na cortina, pega nos móveis, e tem que cuidar muito. Então, a gente tem que pensar muito na hora que a gente vai. A atenção quando a gente estamos na cozinha, nós estamos na cozinha, é muito grande. A gente tem que ficar sempre cuidando do que nós estamos fazendo. Assim como tem gente que usa, às vezes, luva plástica, mas usa aquelas luvas que, dependendo de como você pega o plástico, acaba grudando. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado com as coisas que a gente toca quando, né, está na cozinha. É muito perigoso, né? E quando vai passar o café também, a água quente. Cuidar também para não virar, para não se queimar. Mas passando pela nossa casa, vamos descer um pouquinho. Tem mais uma coisa que a gente não conversou. Cozinha? Na cozinha. O que é muito perigoso na cozinha? Muito perigoso. Faca, objetos pontiagudos, tesoura, faca. Até o garfo. Às vezes você tá lá com o garfo e você vai pegar rapidinho na gaveta. O perigo que é de ter, né? Ou aquela faquinha que você fala, não, mas é uma faquinha pequenininha. Mas ela é pontiaguda, ela machuca, ela corta. E às vezes os adolescentes, eu já sei, eu vou abrir aquela embalagem. Pega a embalagem e acha que vai abrir, machuca, fura, né? Perfura. Então, todos esses objetos que a gente tem em casa, a gente sempre tem que orientar muito, conversar muito com quem a gente mora, os nossos filhos, idosos, todos com quem a gente convive, a gente sempre tem que conversar. Ou se a gente não está por perto, importante sempre estar por perto, mas se a gente não estiver por perto, a gente tem que deixar fora do alcance. Exatamente. A gente sempre tem que tentar pensar. Ou a criança às vezes quer estar aprendendo a cortar, ela vai lá, ela assim, mas eu estou aprendendo, ficar junto ali, cuidando, orientando. A gente tem que sempre orientar as crianças ou o idoso. Se ele está sozinho em casa, a gente tem que cuidar muito desses objetos dentro de casa. É muito perigoso, né, professor? Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente é tão autoconfiante que nada vai acontecer, que é aí que as coisas acontecem. Quando a gente acha que a gente sabe muito, está muito, muito familiarizado já com o fogão, muito familiarizado com o gás. Trocar gás é fácil, eu não preciso nem testar para ver se está vazando ou não preciso colocar a esponja com o detergente para ver se ele está vazando, porque eu já sei trocar, faço isso há tempos. E é nesse momento que esses acidentes acontecem, né? Quando a gente acha que a gente já sabe fazer tanto que a gente nem precisa virar o cabo da panela, um objeto novo, que aí você, não, mas essa panela não tem problema, é nova, não vai quebrar o cabo, às vezes do mexer, ou a faca é novinha, a gente vai naquele medo, será que corta muito? Não, vou passar o dedo para ver se ela é afiada. Às vezes as pessoas têm aquela mania de passar, é muito perigoso. E quando a gente sai da cozinha, a gente chega num outro lugar. Lá onde a gente lava a roupa. Será que a lavanderia tem algum problema? Será que a gente tem essa parte da casa que não nos dá nenhum acidente? E a gente tem que pensar sempre assim, se tem algum lugar na casa que tá com uma iluminação, que tá com um probleminha de uma lâmpada que a gente tá com problema, que tá meio assim,
sombrio, que não dá pra gente ficar assim, pensar, ai, posso entrar direto. A gente tem que lembrar dos objetos que a gente falou no chão. Então a gente tem que sempre pensar, posso eu tropeçar numa pecinha se eu estiver num ambiente que tá com pouca iluminação? Posso entrar na cozinha e mexer na gaveta rapidinho se tá com pouca iluminação? Ah, mas eu vou mexer num produto rapidinho, com pouca iluminação. E às vezes as pessoas têm a mania que estão lá, ai não, queimou minha lâmpada da cozinha, professora. Ah, eu vou acender a vela. Olha o perigo que a gente falou do gás, dos objetos, dos brinquedos. A vela também é perigosa quando a gente está com pouca iluminação. Agora, esses dias a gente ficou sem luz, a gente teve chuva, ficou sem luz, eu vou acender a vela. E se eu dormir, a minha vela ficar acesa? Então, tem que cuidar muito. A vela também é muito perigoso e com criança, né? Colocar a mãozinha. Então, nós temos que pensar em todos os lugares da casa que nós passamos, se a gente chegar e tiver pouca iluminação. Na escada, o perigo que é. Uhum. E nesses dias que a gente está em casa, às vezes a gente gosta de inventar umas modas, né? Uhum. Quando a gente inventa essas modas, aí a gente acha que a gente pode pegar um produto daqui, um produto dali, misturar com um negocinho que eu ouvi falar, e aí a gente faz aquela mistura, né? Isso. Pega um produto que é de cozinha e usa lá no produto de limpeza junto, porque eu ouvi em algum lugar que isso aqui deixa a roupa mais branca, ou essa aqui deixa um colorido mais vivo. Uhum. Às vezes a gente quer inventar umas modas, mas não pode. Ou colocar, né, vários materiais dentro do balde. Não, vamos fazer lá, deixar com cheirinho agora. E daí misturam produtos e daí faz aquele gás, né? Dá um cheiro que a gente fala, nossa, não tô aguentando limpar a casa, que tá um cheiro muito forte. Então a gente tem que cuidar muito que isso é uma intoxicação. E falando em intoxicação também, uma coisa que acontece, que a gente tem visto e ouvido muito, é que às vezes a gente quer reaproveitar embalagens de alimento. E aí a gente pega essa embalagem de alimento e coloca produto de limpeza. Só que a criança, às vezes ela não sabe que aqui dentro é um produto de limpeza. E acaba consumindo e dando uma intoxicação. Ou na bebida, séria. né? Eu uso aquela garrafinha que eu utilizo para bebida e acabo colocando coisas assim, material de limpeza. Então a gente tem que cuidar bastante. Então, a mesma coisa da intoxicação com remédio. Às vezes a gente deixa lá em cima. Tô com uma dor de cabeça, tomei um comprimido e deixei em cima. Mas se eu tenho criança, eu tenho que cuidar. Porque a criança não sabe. Ela vai achar que é uma balinha. Então a gente tem todos esses materiais. Material de limpeza, remédios, até o álcool, como a gente está usando bastante hoje. A gente tem que cuidar para não ficar fácil acesso para as nossas crianças, para os nossos animais de estimação também. Então a gente tem que cuidar muito dessas coisas. Pra gente só fazer, só pra gente fazer um fechamento aqui, então na nossa casa, a gente também não pode às vezes achar que a gente conserta tudo e conhece tão bem que a gente vai subir no telhado em dia de chuva, porque ele pode quebrar e pode causar um acidente. Então a gente tem que cuidar com esses objetos quentes, medicamento fora do alcance da criança, material de limpeza, brinquedos, escada, janela, floreiras. A gente tem várias coisas aqui na nossa casa, mas que a gente precisa sempre estar cuidando, porque senão a gente vai ter um acidente. O celular também ocasiona muitos acidentes. A gente tem que tomar cuidado com o choque, não carregar ele e deixar na cama. Embaixo da travesseira, às vezes, né? Exatamente. Ou quando a gente coloca várias coisas na tomada. Eu só tenho uma tomada na minha cozinha e eu quero colocar vários aparelhos ligados. É muito perigoso. Aí eu pego uma extensão, coloco 5 tomadas tudo ao mesmo tempo, né? Cuidar com isso também. Fio, sempre colocar uma fita para que a criança não mexa, não se machuque. E afogamento? Quando a gente falou a gente estava falando da lavanderia e da cozinha. Às vezes eu tenho lá um balde ou um tanque. É muito perigoso ter um balde com um pouquinho de água que seja e eu tenho uma criança em casa. É muito perigoso. Né? Então ocasionam afogamentos, a gente tem que cuidar muito disso. Sempre perto, né? Sempre. Ou, se a gente não pode estar perto, que a gente tire do alcance. Do alcance de qualquer um, né? De crianças, idosos, e que a gente sempre esteja com essa Terminou de atenção. utilizar a água, né? Já dispensa ela, já coloca ela, molha uma plantinha, já faz alguma coisa. Mas não deixa esse restinho de água nem na máquina e nem no balde. Ai, tava tão gostosa essa nossa conversa, né? É tão importante. Esse assunto, ele é tão importante e ele tá sempre nas nossas vidas. O tempo todo. Se a gente parar e pensar tudo, quanta coisa que tem que às vezes ocasiona um acidente, às vezes um machucadinho, mas a gente tem que cuidar.
Por mais que todos nós tenhamos consciência dessas coisas e que são do nosso dia a dia, a gente veio dar esse recadinho, mais uma vez, para que todos vocês, nesse momento, se cuidem de quem vocês amam, né? Isso. Estejam bem. E acho que agora a gente vai deixar aquele recadinho, né, João? Agora a gente tem um recadinho, uma música para vocês. É uma música bem gostosa que vocês vão escutar, podem conversar com as crianças também, elas vão acabar cantando para vocês. E é para vocês lembrarem de tudo que nós conversamos aqui, dos acidentes domésticos. Fiquem bem, se cuidem e se vocês quiserem depois contar para a professora ou escrever depois alguma coisa, um acidente que aconteceu, ou uma frase, uma palavrinha, vocês também podem. Mas fiquem bem, se cuidem e nós deixamos também o número para vocês dos bombeiros no final da nossa aula e do caso que vocês precisem do SAMU, é com uma emergência. Mas fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Até. Tchau. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. O meu nome é Fogão, eu sou muito esquentado e não venha me tocar. Água eu vou esquentando, óleo quente tá fervendo, a panela pode virar. Todos me chamam tomada, o meu choque é da pesada e não tenho coração, não. Se me cutuca com seu dedo, não tenho nenhum segredo, ele vai virar torrão. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. Fala que o data é gente colorido e atraente, mas cuidado, eu sou terror. E não vá ficar bebendo, pois na boca sou veneno, na barriga causo muita dor. Mesa é o meu nome, eu não sou de brincadeira, você pode escorregar. A queda dói demais, cai de frente, cai de trás, você pode se machucar. Ai, ai. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. Perigo em casa, vou me cuidar pra não machucar. O meu nome é Fogão, eu sou muito esquentado e não venha me tocar. Água eu vou esquentando, óleo quente tá fervendo, a panela pode virar. Todos me chamam tomada, o meu choque é da pesada e não tenho coração, não. Se me cutuca com seu dedo, não tenho nenhum segredo, ele vai vir.